Muito bem, pessoal, bem-vindos de volta ao Candace Live. O que posso dizer? Logo de cara, acho que respeito Kamala Harris. Tenho que respeitar esse tipo de grandeza quando a gente vê. Quando você tem uma mulher que realmente nunca teve nenhuma associação em toda a sua vida com a comunidade negra, nem sequer teve um relacionamento com o pai negro, não tem um relacionamento com o pai negro, e então magicamente faz um truque e decide ser a pessoa mais negra, ou pelo menos uma caricatura do que ela acha que uma pessoa negra deveria ser. E tem gente batendo palma com o bumbum no palco pra ela. E agora, de repente, ela aprendeu e fala Ebonix. E eu tenho que respeitar isso porque os negros estão aceitando. Parece que, em geral, ela está recebendo aplausos. As pessoas estão rindo junto com ela enquanto ela finge que ouve música hip-hop. Tenho que respeitar essa genialidade. Antes, precisamos discutir o que está acontecendo na Venezuela. Muitos me perguntam, Candace, qual sua opinião? Isso é uma loucura? Olha todos esses protestos. O que está acontecendo lá embaixo? O que aconteceu em todo lugar? O que aconteceu aqui? O que aconteceu ao redor do mundo? Quem você acha que está por trás do que está acontecendo na Venezuela? Vou te dar um palpite. Você tem 3 letras para adivinhar. É isso que teremos no Candace Live. De repente, todo mundo virou especialista em política venezuelana. Da noite para o dia. E eles estão surtando. Se você não está sempre online, um monte de gente está compartilhando vídeos, alguns nem são deste ano, mas estão compartilhando vídeos no X e no Instagram sobre o que está acontecendo na Venezuela, porque eles acabaram de ter suas eleições. E diferente dos Estados Unidos, onde se você contesta a eleição ou acha que houve alguma coisa suspeita na América, você é considerado um insurrecionista. Aparentemente, você pode fazer isso em outros países. Você pode questionar o resultado de uma eleição, e é isso que, pelo menos, os venezuelanos estão aprendendo, já que eles têm o apoio da grande mídia, do aparato midiático aqui nos Estados Unidos, assim como dos países vizinhos à Venezuela, porque eles tiveram uma eleição e o presidente em exercício, Nicolás Maduro, todos nós sabemos quem é Nicolás Maduro. E minha suspeita é que ele está prestes a ser morto. E eu vou te dizer por quê. Mas os resultados saíram e a margem de vitória foi que ele teve 51% dos votos, contra 44% da oposição. O candidato da oposição era um homem chamado Edmundo Parton González. Mas as pessoas sentiram que havia algo suspeito nisso porque é um país corrupto. Honestamente, neste momento, estou procurando um país que não seja corrupto. E eles sentiram que especialmente sabiam que aquilo estava errado, porque foram feitas várias pesquisas que mostraram ao povo venezuelano que o Candace e o candidato da oposição tinham uma liderança muito clara. Eles tinham o dobro do apoio que Maduro tinha. Então, quando esses resultados das eleições saíram, eles disseram, absolutamente, essa não pode ser a situação. E eles foram para as ruas. Agora, o que começou como um protesto pacífico não é mais um protesto pacífico. Maduro agora enviou a polícia para reprimir nas ruas porque houve muitos confrontos violentos. E, em uma circunstância, os manifestantes começaram a derrubar estátuas. Uma dessas estátuas era a de Hugo Chávez, ex-presidente da Venezuela, para expressar sua revolta com os resultados. Agora, como eu disse, é muito interessante ver como a comunidade internacional está respondendo a isso. Porque eu não sei se eu sou como um dinossauro, ok? Talvez eu seja um dinossauro. Já não sou mais nenhum jovenzinho. Mas sou velho o suficiente para me lembrar de quando uma situação parecida aconteceu. Nos Estados Unidos. E já faz muito tempo. Deve ter sido, sei lá, em 2020. E eu me lembro de quando as pessoas estavam protestando pacificamente em 6 de janeiro. E ninguém na comunidade internacional tinha o apoio do povo americano, que estavam questionando como era possível que o Trump estivesse na frente certo enquanto estávamos acordados e eles estavam contando os votos. E então, de repente, quando ninguém mais conseguia ficar acordado. Houveram alguns vazamentos aleatórios em algumas instalações nos estados decisivos e eles tiveram que parar a contagem. Acordamos e, de repente, o Biden era o presidente e não podíamos fazer nenhuma pergunta a menos que fôssemos considerados insurrecionistas. Mas a mídia, aquela mesma mídia que chamou aquilo de um dia sombrio para a democracia... Ai, meu Deus. Os manifestantes de 6 de janeiro. Meu Deus do céu. Eles invadiram o Capitólio. Eles disseram que os vídeos parecem um pouco diferentes, mas este é o dia mais sombrio da democracia. Essa mesma mídia parece estar apoiando a Venezuela. Agora, só quero deixar claro, eu não sou de forma alguma um defensor de Nicolás Maduro. Eu só estou reconhecendo um padrão muito claro aqui. E acho interessante que os líderes regionais de outros países estejam exigindo a recontagem dos votos.
Eles estão exigindo, essencialmente, que o vencedor seja declarado Edmundo Gonzalez. Eles estão chamando isso de fraude eleitoral. O primeiro entre eles, Milei na Argentina. Agora, quero deixar bem claro, eu não confio em nada que venha da Argentina com olhos azuis. Há um motivo para isso. E esse motivo é porque, depois da Segunda Guerra Mundial, muitos argentinos de repente passaram a ter olhos azuis. E por isso eu não confio no Milei. Fico feliz em dizer isso. Chame do que quiser. Algo nele simplesmente me cheira a agente do Estado, ainda mais vendo o quanto a mídia é apaixonada por ele. E ele está fazendo de tudo, apesar de ter acabado de assumir o cargo. E assim, ele meio que liderou o grupo, declarando que isso é uma fraude, não no país dele, mas dizendo, isso é uma fraude absoluta. Isso está errado. Ele está exigindo que Maduro publique provas de sua vitória, como, por exemplo, um detalhamento distrito por distrito da contagem de votos. Ok, então um país vizinho, liderado por Milei, está exigindo um detalhamento distrito por distrito da contagem dos votos. E Maduro está ignorando isso, o que está provocando mais protestos em seu país. As pessoas estão o chamando, na verdade, Maduro respondeu a Milei, chamando-o de inseto covarde, traidor da pátria e fascista. Agora, a parte do fascista pode até ser verdade. Eu não sei. Eu preciso ver a genealogia dele porque simplesmente não confio em nada de olhos azuis que venha da Argentina. É só isso que estou dizendo. Para com isso. Tudo bem, pode me xingar. Entendo. Eu não deveria ser tão honesto. Eu simplesmente sou. Então é o seguinte, Maduro. Agora ele se manifestou e está bastante convencido de que isso é um golpe. E você sabe, pode ter havido algumas sugestões anteriores de que eles estavam, e por eles quero dizer, a CIA e a elite global estavam planejando um golpe. Não sei se vocês lembram dessas manchetes, mas vou apenas relembrá-los brevemente. Mas lá em 2020, um norte-americano, Green Beast, foi pego organizando uma tentativa fracassada de invasão transfronteiriça com desertores do exército venezuelano para remover Nicolás Maduro do poder. Então eles fizeram isso. E na verdade, tivemos esse cara, deixa eu te dar o nome dele aqui. O nome dele é Jordan Goodrow. E o parceiro dele lá na Venezuela, Yaxi Alvarez, sim, eles estavam tentando dar um golpe em Nicolás Maduro. E falhou, e eles foram pegos. E então eles foram acusados de conspiração e contrabando de mercadorias. Então já estava meio que na cara, porque esse tipo de coisa acontece. Você vê esse tipo de insurgente surgindo. E de repente eles dizem, estou agindo totalmente sozinho. Só eu mesmo. Como americano, estou muito preocupado com o que está acontecendo aqui na Venezuela. E sim, eu sou um condecorado das Forças Armadas. Goodrow recebeu 3 estrelas de bronze por bravura no Iraque e no Afeganistão. E todo mundo sabe que tudo o que fizemos lá foi totalmente dentro da lei. América, nós não fazemos nada que seja corrupto. Ok, agora, houve algumas vezes em que fizemos algumas coisas corruptas. E, parece que Nicolás Maduro percebeu algumas dessas coisas. Então ele fez um discurso ontem. Vou ler para vocês o que ele disse, enquanto mostro um trecho desse discurso. Maduro disse, os norte-americanos colocam um sorriso no rosto, uma face diplomática de engano, mas por trás carregam uma adaga. E se você acreditar no sorriso deles, se baixar a guarda, eles se viram e te apunhalam. Assim eles têm agido por quase 200 anos, assassinando presidentes, assassinando líderes ao redor do mundo, assassinando presidentes, nos deu a John F. Kennedy, quem o matou, o sistema comprovado. Eles criaram o que hoje é conhecido como um falso positivo com um homem chamado Oswald. Isso é bem conhecido, bem denunciado em um documentário chamado JFK. Bem documentado. Kennedy foi morto pela máfia criminosa de Miami e pela CIA, porque ele estava trabalhando para acabar com a guerra do Vietnã e para chegar a um entendimento com Cuba e pôr fim ao bloqueio e à agressão contra Cuba. Na verdade, sabe-se que no mesmo dia em que ele foi assassinado, no mesmo momento em que a notícia foi tornada pública, 22 de novembro de 1963, Fidel Castro estava em Varadeiro, em uma casa diplomática, e conversava com um enviado especial do presidente Kennedy, e estava lhe dando 2 caixas de charutos de Havana para levar como presente, porque o presidente Kennedy gostava de charutos cubanos. E naquele momento, um dos assistentes do presidente Fidel Castro, comandante Fidel Castro, acho que ele era primeiro-ministro na época, entrou e lhe deu a triste notícia. Eles ligaram o rádio e ouviram a notícia. No mesmo dia, na mesma hora em que Fidel recebia um enviado especial para discutir um plano de normalização das relações, o sistema o matou. Há uma longa história de assassinatos, golpes de Estado ao redor do mundo e muito dinheiro envolvido. Recentemente, condenamos a tentativa de assassinato do nosso presidente, Donald Trump, e há muitas perguntas vindas daqueles que protegiam Donald Trump. Por que permitiram que o atirador ficasse ali? Muitas dúvidas foram levantadas nos Estados Unidos.
Agora eles estão tentando encobrir isso para que o império, acostumado à violência, a golpes, preparasse um cenário contra a Venezuela. Agora, novamente, não sou um apologista do Maduro. Honestamente, todos esses líderes são corruptos ao redor do mundo. Mas ele está falando algumas verdades. Acho que ele está falando algumas verdades. E olha, eu não tive tempo de revisar. Hoje não temos tempo porque não podemos fazer o programa até meia-noite. Eventualmente, a equipe precisa ir para casa. Eu preciso dormir. Eu tenho filhos. Mas se eu pudesse fazer o programa até meia-noite, eu mostraria para vocês todas as situações em que os Estados Unidos estiveram envolvidos em um golpe. Mas eu decidi reunir apenas algumas delas, só voltando aos anos 60, 50 e 60, certo? Porque isso não faz tanto tempo assim. Em 1963, sim, nós estivemos envolvidos em um golpe no Iraque que ficou conhecido como a Revolução do Ramadã. E entre 1959 e 1963, bem, o Vietnã do Sul tinha acabado de se tornar um país independente. O primeiro presidente do Vietnã do Sul, você sabe, eles costumavam fazer parte da França. Eles costumavam ser uma colônia da França. E então eles se tornaram um país independente. E então o primeiro presidente deles, que era extremamente católico. Assim como a França era extremamente católica e ele vinha de uma longa linhagem de católicos fortes e proeminentes, foi assassinado. Você sabe, antes de ser assassinado, ele visitou seu amigo JFK e falou sobre suas preocupações com o que estava acontecendo naquela região. Ele estava preocupado que algo nefasto pudesse estar acontecendo e então ele foi morto. Então isso realmente aconteceu. O nome dele era Ngo Dinh Diem. Então pessoas que são do Vietnã do Sul provavelmente se lembram dessa situação. E sim, esses esforços para o golpe foram orquestrados pelos Estados Unidos. E o golpe aconteceu, acredite se quiser, em 1º de novembro, dia de Todos os Santos, quando os católicos se preparam para o dia de finados, lá em 1963. Então, novamente, isso continua acontecendo por acaso. Todos esses casos de incineração dos católicos em Dresden, crime de guerra, totalmente um acidente, jogar uma bomba em Nagasaki, crime de guerra contra católicos. Tudo isso é por acaso, não preste muita atenção nisso. Naquele mesmo ano, claro, Kennedy foi assassinado. E para deixar claro, ainda não sabemos quem fez isso. Nós não sabemos quem matou o nosso presidente católico, pessoal. Eles tiveram que classificar todos os documentos. E vocês, teóricos da conspiração malucos, que acham que foi a CIA, que acham que houve algum envolvimento do Mossad, vocês são loucos. É isso que eu quero dizer. Você é completamente maluco por pensar isso e por saber sobre como o cara que supostamente atirou nele, Oswald, que disse que não atirou, foi então morto por um cara chamado Jacob Rubinstein, que depois foi submetido ao MKUltra por outro cara que estava envolvido no programa MKUltra, que era comandado pela CIA. Olha, por saber disso, você é o problema, não eles. Então podemos seguir em frente aqui. Temos em 19, na verdade vamos falar de Cuba, obviamente, que também fazia parte de um antigo império católico que pertencia à Espanha. E então nós ajudamos. Fizemos com que isso deixasse de existir. E então, entre 1959 e 1962, nos envolvemos em um golpe. Foi isso que fizemos. E então, em resposta ao golpe, Fidel Castro disse, não, isso não vai acontecer aqui. E então ele se tornou presidente. Novamente, isso foi em resposta ao nosso golpe. Então, não gostamos quando fizemos um golpe e Fidel Castro disse, vocês não podem fazer isso. E aí pensamos, não, esses cubanos católicos são um problema. E nós cavamos fundo. Fizemos o que tínhamos que fazer. Agora, também havia, caso você não soubesse, um império na Etiópia. Era um império de cristãos ortodoxos. E esse foi destruído. Nós estávamos envolvidos de novo. Eu sei, é tão louco. Sempre somos nós. É tão estranho. E é só esse tema recorrente que por acaso acontece. Esses impérios e países cristãos fortes que nós atacamos por todos os motivos certos, sabe? Porque estávamos preocupados. Não tenho certeza com o que estávamos preocupados na Etiópia, mas ajudamos o Derg, que era marxista-leninista, e então ajudamos a pessoa que liderava o Derg, um homem militante, a escapar. Depois que tudo foi derrubado, nós ajudamos o Zewa. Ajudaram ele a fugir para o Zimbábue. Então esse império ortodoxo foi destruído graças à América. Para não esquecermos de 1979, 1979, 1992, a Guerra Civil Salvadorenha. Obviamente sabemos que El Salvador também é um país católico, mas quem está contando? E sim, nós nos envolvemos nisso, da mesma forma, organizamos um golpe. Depois teve Angola, certo? Que também era uma colônia católica romana de Portugal. A história nos conta, porém, que era um regime autoritário que incorporava o catolicismo social.
Eu gostaria de tentar isso aqui. Eu sei, é loucura. Talvez eu seja um fascista teocrático, mas gostaria de experimentar um pouco de catolicismo social. De qualquer forma, achamos isso problemático. E felizmente, que sorte a nossa, o primeiro-ministro morreu de um derrame em 1968. E então nós interviemos e ajudamos em mais uma troca de regime. Quero dizer, América, nós somos incríveis. Depois teve aquela vez no Chad, em 1981, situação parecida. Isso meio que tinha a ver com o Gaddafi. Ele era totalmente voltado para o empoderamento africano. Ele estava trabalhando com a ONU. E o vizinho dele, da Líbia, era o Chad. E ele tinha um ótimo relacionamento com esse cara. E diz aqui que, na verdade, os EIR tinham um problema porque viam que o líder do Chad era próximo demais do Gaddafi. Isso era um problema. Sabe, o Gaddafi estava se tornando poderoso e se dava bem com seus vizinhos. Então eles concluíram que aquele presidente ou aquele líder, o VED, tinha que sair. E foi isso que fizemos. Nós simplesmente o derrubamos. É isso que temos que fazer para proteger a democracia, para espalhar a democracia. É preciso continuar frustrando-a. Agora, todo bom estudante americano sabe que é assim que funciona. Queremos proteger e salvar a democracia. Temos que continuar frustrando isso e matando pessoas. Tudo bem. E é assim que acontece. E foi isso que aconteceu. E em 1989 fizemos isso novamente no Panamá. 1991, quem poderia esquecer o que fizemos no Haiti? E continua. E parece que isso nunca para de fato. E então você tem que me perdoar. Talvez eu esteja ficando um pouco cínico. Eu admito. Mas isso parece apenas um padrão. Mais uma vez, creio que só mencionei cerca de 8 para você. Apenas um padrão. Quando queremos nos envolver e começamos a armar civis e colocamos armas lá, ajudando os jihadistas. Obviamente sabemos o que aconteceu no Afeganistão. Essa foi outra vez em que armamos os mujahideen. Quer dizer, você poderia realmente dizer que nós éramos os jihadistas. Então é meio estranho que agora todo mundo esteja com medo do que criamos. Nós somos militantes. Nós derrubamos pessoas. E então chamamos de terroristas aquelas pessoas que armamos. É como se fosse uma coisa muito estranha e simplesmente nunca para. Então, o que está acontecendo na Venezuela? Provavelmente as mesmas coisas que aconteceram na Ucrânia. Eu sei que você... A imprensa meio que te disse que, nossa, não acredito que a Rússia invadiu a Ucrânia sem motivo algum. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu. Então, vou te mostrar esse pequeno teaser para a próxima semana. Eu sentei com o Dave Smith. Ele é um dos meus favoritos. E conversamos por 1h30 em detalhes sobre tudo o que está acontecendo na América e no exterior. E ele mencionou a narrativa absolutamente insana em torno da Ucrânia. E a ignorância americana sobre o que fizemos naquela região, que pode, de fato, ter irritado Vladimir Putin. Ouça com atenção. Se você olhar para o que é conhecido como a Revolução Maidan em 2014, quero dizer, há muita coisa. Sabe, primeiro, o National Endowment for Democracy e a USAID estão investindo milhões de dólares nisso. E as ONGs de Soros foram as que levaram os manifestantes para as ruas. É tão claramente um EUA, mudança de regime. 100%. Mas além disso, você tem Victoria Nuland, John McCain e o senador Murphy. E alguns outros que estão no meio do protesto dizendo estamos com vocês o tempo todo. Eles estão distribuindo comida e água. E com Jeffrey Sachs, o que eu achei ótimo. Eu não pensei nisso, mas estou feliz que ele tenha pensado. Ele é mais inteligente que eu. Mas ele diz, imagine só se no dia 6 de janeiro você tivesse um monte de altos funcionários chineses que estivessem lá com os manifestantes dizendo estamos com vocês. Estamos do seu lado. Sabe, derrubem esse governo. Quero dizer, você consegue imaginar qual teria sido a resposta a isso na Ucrânia? Foi literalmente isso que fizemos na Ucrânia. Agora, não se preocupe. Não escute a mim e ao Dave. Isso vai sair na próxima semana. Não nos escute porque o que vai acontecer depois é que eles vão esmagar a história naquela região. E assim, ninguém vai se lembrar exatamente do que aconteceu. Depois eles terão a grande mídia reforçando que tudo o que fizemos foi totalmente correto. Tudo o que fazemos sempre é totalmente correto. Acreditamos tanto, mas tanto na democracia aqui no Ocidente, que a melhor forma de espalhá-la é esmagando-a. E se isso soa como um paradoxo para você, bem, não sei o que te dizer. Você simplesmente não foi devidamente educado. Você precisa receber uma educação do complexo midiático, militar e industrial. E claro, para deixar claro para todos que estão assistindo ao redor do mundo, americanos, isso também não está ajudando a América, certo? Como eu disse, nós também perdemos nosso país quando mataram o JFK. Estamos falando de uma elite global que, essencialmente, usa países como corpos para cumprir suas iniciativas.
Eles usam nossas tropas para cumprir suas iniciativas, enquanto continuam tentando corromper, derrubar e enfraquecer toda nação que seja forte. E eles fizeram isso primeiro esmagando todos os impérios, os fortes impérios cristãos ao redor do mundo. E então eles dividem tudo porque sabem que o que está dividido não pode permanecer de pé. Então é isso que está acontecendo ao redor do mundo. E essa é a minha visão do que está acontecendo na Venezuela. Eu entendo que as pessoas acreditam que esses protestos são naturais, e isso faz parte de como uma revolução colorida funciona. É assim que sempre funcionou. Eles distribuem panfletários lá na Revolução Russa, inflamando as pessoas. Essa é a doutrina Harris. Vai ser o suspiro do povo empobrecido. E eles nem sabem o que vai acontecer depois. E o que vai acontecer depois vai ser realmente ruim. Quer dizer, acho que foi Alexander Solzhenitsyn quem escreveu isso. Os livros de história refletem e fazem você pensar que todos esses impérios foram muito malignos. Isso faz parte. Eles mentiram pra você sobre a história. E acho que ele deu o número exato de pessoas que foram mortas sob o regime do czar Nicolau. Certo. O número era 17. E claro, então tivemos que derrubar a monarquia cristã. Tinha que ir. E em seu lugar o que surgiu foi, você sabe, cerca de 67 milhões de cristãos sendo enviados para os gulags e assassinados. Então é assim que a democracia funciona. É assim que ela tem que funcionar. É assim que ela precisa funcionar. E é tudo o que vou dizer sobre esse assunto. Quero agradecer rapidamente a um dos maiores patrocinadores deste programa, que é a Preborn. Vocês já conhecem meu discurso sobre o que eu falo pra vocês. A Planned Parenthood é um grande mal. É sacrifício de crianças disfarçado de outra coisa. Eles arrecadam bilhões, apesar de terem cada vez menos clientes. E o principal ponto é que a Planned Parenthood está gerando lucros enormes, incluindo milhões em financiamento de impostos dos contribuintes. Mas com a Preborn, que somos você e eu, temos a oportunidade de conquistar a clientela deles, ou seja, podemos resgatar bebês. A Preborn opera com um orçamento enxuto, salvando mais de 200 vidas de bebês diariamente, sem financiamento do governo. A rede de clínicas da Preborn está nos cantos mais sombrios do país, competindo diretamente com o gigante do aborto, e eles precisam da nossa ajuda agora, mais do que nunca. Ao doar apenas $28 para a Preborn, você oferece um ultrassom gratuito para uma mãe grávida em crise. Quando ela ouve o batimento cardíaco do bebê e vê essa vida preciosa, a chance de vida do seu bebê dobra. Então, por favor, patrocine a vida de um bebê precioso hoje. Sua doação dedutível de impostos irá diretamente para salvar a vida do bebê. Basta discar 250 e dizer a palavra-chave bebê. Isso é 250 libras, querida, ou vá para Preborn Candace. Esse é o preborn.com, Candace. Tudo bem, pessoal, vamos falar sobre Kamala Harris. Agora vou trocar de código. Sabe, deixa eu falar com vocês sobre a Kamala Harris porque ela é minha garota. Olha, essas ruas estão comentando e vou te dizer agora, eu tô pra ir votar na Kamala Harris agora mesmo. Então só quero garantir que meus ouvintes negros saibam que eles devem votar nela. E aparentemente a única forma deles entenderem por que devem votar nela é se eu falar em Ebonix. Então, mais uma vez, vou continuar assim. Menina, graças a Deus temos entre nós uma forte candidata negra. Nenhum navio negreiro pra nós ou algo assim. Então, aqui está o acordo. Você tem Kamala Harris e ela foi, durante toda a sua vida política, uma pessoa muito mulher indiana orgulhosa. E isso faz sentido, porque caso você não saiba, Kamala Harris, apesar de ter uma porcentagem de negritude, o pai dela não é totalmente negro. A mãe dela é totalmente indiana. Ela cresceu apenas com a mãe porque os pais se divorciaram quando ela tinha 4 ou 7 anos, era bem pequena. Ela não teria muitas lembranças do pai. É por isso que ela não fala sobre o pai negro. Então, é um completo absurdo sugerir que Kamala Harris cresceu em um ambiente onde ela era impactada pela cultura negra. Vou mostrar algumas fotos dela, aliás, enquanto crescia. Lá está ela. Esta é ela já adulta, obviamente, com a mãe. E talvez, estou supondo, a irmã dela, não tenho certeza. Aqui está outra foto de Kamala Harris com a mãe. E a mãe dela me parece muito indiana. A mãe dela se parece com a princesa Jasmine, exatamente como o penteado da princesa Jasmine, certo? Aqui está ela. Sim, educação tradicional indiana. Que Kamala Harris tinha. E quero deixar claro, Kamala Harris, como eu disse, amava ser uma mulher indiana porque isso a ajudou quando ela estava concorrendo a vários cargos. E quando ela se tornou senadora, ela teve que aplaudir o fato de ter sido a primeira indiana americana. Ela teve muito orgulho de sua herança indiana durante toda a vida
Vou apenas refrescar sua memória mostrando alguns clipes de como a imprensa a cobriu, porque era assim que ela estava correndo. Ouça com atenção. Kamala Harris, da Califórnia, é a primeira indo-americana dos Iowa, senador. E a procuradora-geral da Califórnia, Kamala Harris, fez história ao vencer as eleições nos Iowa, assumindo a vaga no Senado pelo estado, tornando-se a primeira indo-americana a alcançar esse feito. E você poderia se tornar a primeira senadora indiana da história dos Ohio. Na verdade, não. Eu nem sei, acho que ela estava falando outro idioma. Ela está muito animada. Enfim, essa era Kamala Harris. Antes de descobrir que ela precisava se identificar como negra, ela teve que ficar preta. E é isso que tem que acontecer se você quiser garantir o voto negro e for um candidato democrata. Eles nem estão atualizando o manuscrito. Eu respeito isso. Eles dizem, ok, o que fazemos a cada 4 anos? Eles dizem, ok, primeiro encontre uma pessoa negra que morreu nas mãos da polícia. Entendi. Feito. Feito. Fale sobre essa pessoa e fale sobre a brutalidade policial. Entendi. Feito. Temos Sonia Massey. Ok, vamos falar sobre ela. Deixe todos animados. Vamos fazer manchetes contra os conservadores negros. Vá atrás do câncer. Ok, ótimo. Consegui. O que vem a seguir? Precisamos que você fique de preto. Você consegue fazer isso? Sim. O que preciso fazer para ser negro? Bem, você tem que encontrar alguns rappers para dizer, tipo, sabe, que você é negro, porque é assim que você se torna negro, aliás. Aparentemente, você só precisa que alguns rappers falem de você do jeito certo, porque, sabe, o Eminem falou de mim do outro jeito. Os rappers, pelo visto, agora estão fazendo a checagem de quem pode ser negro e quem não pode ser negro. E faz todo sentido, já que o Joe Biden, eu sei que ela provavelmente queria chamar a Candice B, mas, sabe, e eles disseram, já usamos a Candice B em 2020 para eleger o Joe Biden. E depois, o Joe Biden não falou mais da Candice B por 4 anos. Definitivamente não a procurei. Ligue para ela para pedir conselhos. Pode estar muito quente agora. Se a chamarmos novamente, vamos tentar alguém parecido com ela, alguém que seja amiga dela, Megan Thee Stallion. E você sabe que ela perguntou, quem é Megan Thee Stallion? O que é aquilo? Como no Derby de Kentucky. Estamos votando em um cavalo? Não. Megan Thee Stallion. Ela é como se fosse metade da dupla do hip hop rap. E ela diz, ok, tanto faz. E eles disseram, Megan, a Casa Branca está ligando e temos uma mulher que agora é negra. Então, nada de experiências negras. Definitivamente não ia levar uma pancada na cabeça com um pincel. O resto de nós estava. Ela não tem ideia do que isso significa. Ela nem entende isso. Estamos falando mudança. Sua cabeça está sendo atingida por uma escova, mas ela vai se inclinar para isso. E precisamos que você suba no palco e apenas rebole, porque é disso que vocês, negros, gostam. Certo? E Megan, o garanhão, atendeu ao chamado. Aqui está ela, pessoal, no palco, rebolando para Kamala Harris. Vou fazer exatamente isso. Acho que todos os negros assistirão a esse podcast se eu começar a balançar a bunda. Eu só estou balançando minha bunda. Obviamente, eu não consigo fazer as pessoas me ouvirem. Agora sabemos que você é negra? Porque eu vi a Candace, ela estava trabalhando no podcast dela, e agora eu sei com certeza que ela é negra. E aqui está o que é impressionante, e há alguns negros que estão apontando isso por causa da mudança de código. Mas é a salva de palmas que ela está recebendo enquanto conta essas piadas horríveis. Então, só para refrescar sua memória, não vamos esquecer o que ela disse na BET, no BET Awards, quando ela fez essa sketch horrível e constrangedora pela qual eu deveria poder processá-la. Fiquei muito envergonhada por poder processá-la. Mas aqui está o que ela disse no final daquela sketch. Ouça com atenção. Sim, garota, estou aqui nessas ruas. Oh. Sim, garota, ela está aqui nessas ruas. Desculpa, gente. Desculpa. Eu respeito isso. O que você quer que eu faça? Eu respeito isso. Está bom. Está bom. E eu achei que aquilo era o pior constrangimento. Mas aí veio o discurso dela. Eu nem sei onde ela estava falando. E ela fez o apelo de novo. Ouça com atenção. Donald Trump, por outro lado, tem falado muito e de forma bastante extensiva sobre a importância de proteger a nossa fronteira nacional, mas, na realidade, ele não faz o que diz e não cumpre as suas promessas. Ou, como diria meu amigo, o talentoso e perspicaz Quavo, ele simplesmente não age de acordo com o que fala. Ela é uma amiga muito próxima e querida do Quavo. O que, de fato, vem a seguir depois de uma revelação tão surpreendente como essa? Quer dizer, vou lançar algumas músicas dizendo que ela é definitivamente negra, não como Candace Owens. Ei. O que é isso? Certo, sabe de uma coisa? Eu vejo isso. É assim que me sinto. Então imagine se eu decidisse correr, não sei, da Índia. E eu simplesmente decidisse dizer olá.
Muito obrigado por ajudar a assistir ao programa da Candace. Estou vindo ao vivo para vocês do podcast da Candace. O que vocês acham? Vocês acham que os indianos ficariam ofendidos com isso? Porque é literalmente assim que me sinto, vendo ela tentar mudar o jeito de falar e adotar um sotaque negro, certo? Se tornando eu acho. Uma caricatura estereotipada do que ela acredita que toda pessoa negra soa e consegue se identificar. É assim que me sinto ao assistir isso. E se algum dia eu encontrar a Kamala Harris, é exatamente assim que vou falar. É exatamente assim que vou falar. Vou falar como um personagem dos Simpsons. E então vamos ver o que acontece quando ela começar a fingir que é negra. E aí eu vou devolver fingindo que ela é indiana, porque essa é a cultura com a qual ela realmente se identifica. E vamos ver no que vai dar. E a resposta vai ser lugar nenhum. Mas aqui está o meu ponto. Ok, se pessoas negras votarem nela por causa disso, ok, enquanto Candace não é negra, se pessoas negras votarem nela por causa disso, fingindo que ela ouve Megan Thee Stallion e Quavo, ela não ouve. Você já viu o marido dela? Não. Não o leva a lugar nenhum. Não. Ela não. Você viu a família inteira dela? Não há ninguém naquela casa ouvindo Megan Thee Stallion. Nenhuma pessoa está ouvindo Megan Thee Stallion, muito menos ela. Ok, mas se você vai votar nela de acordo com isso, você merece o que recebe. Eu não ligo. Pode me chamar de inimigo. Eu não ligo. Eu respeito isso. Se você continua comprando sal e é uma lesma. Então, eu só tenho que respeitar o jogo. Cansei de avisar vocês. Cansei de tentar dizer para vocês o que acontece a cada 4 anos. Vocês continuam me difamando e me caricaturando e acreditando que aquela mulher tem os seus melhores interesses. Você recebe o que merece. Na verdade, Quavo, sinceramente, se ela ainda fosse promotora, provavelmente já teria prendido ele. Desculpe a linguagem. Desculpe a linguagem. Acho que ela mandaria ele para uma prisão. Cansei. Estou tão cansado disso. Deixa eu mudar de assunto, pessoal. Agradecer mais um dos meus patrocinadores. A Grand Canyon University é uma universidade cristã particular na Bella Phoenix, Arizona. Eles acreditam que todos nós somos dotados pelo nosso senador de certos direitos inalienáveis à vida, à liberdade e à busca da felicidade. A missão da GCU é capacitar ações virtuosas por meio do ensino superior, honrando sua vocação profissional, seu impacto, sua família, seus amigos e sua comunidade. Mude o mundo para melhor colocando os outros antes de si para glorificar a Deus, seja sua busca por um diploma de bacharelado, mestrado ou doutorado. Os ambientes de aprendizagem online, presenciais e híbridos da GCU são projetados para ajudar você a alcançar seus objetivos acadêmicos, pessoais e profissionais únicos. A busca por servir aos outros é sua. Então encontre seu propósito na Grand Canyon University. É privado e acessível para cristãos. Visite GCU Edu. Tudo bem, pessoal, agora vamos dar uma olhada em alguns dos seus comentários sobre episódios passados. Na verdade, sabe de uma coisa? Vou entrar no chat ao vivo aqui porque vai ser ainda melhor. Como alguém disse aqui, eles merecem o que recebem. Pessoas que votam em Kamala com base nisso certamente merecem o que recebem. Concordo plenamente. Primeiro vou falar com as pessoas que estão doando aqui no chat. Ok. Vichon diz, sim. Vichon diz que até 20% dos argentinos têm olhos azuis, grande ascendência europeia, alemã, francesa e italiana, etc. Concordo. O Venezuela Things cheira a CIA. É meio preocupante ver toda a direita chegar a conclusões precipitadas. Sim, é uma loucura. Quer dizer, é isso. Isso não faz sentido pra mim. Vi o Elon Musk se envolvendo totalmente nisso. Elon Musk sabe dizendo, isso é na verdade uma revolução popular, mas não é. E dá pra perceber porque a grande mídia ela está apoiando isso. E a grande mídia é um braço da CIA. Não sei quantas vezes eu preciso te dizer isso. A Operação Mockingbird foi criada após o JFK ser morto pela CIA. Eles então decidiram, eu disse morto pela CIA? Desculpa, não sabemos quem matou. Depois que ele foi morto, a CIA criou a Operação Mockingbird e começou a colocar jornalistas na folha de pagamento para controlar a percepção do público. Como está funcionando? Eu diria que ainda está funcionando muito bem, considerando, sei lá, só de observar. Os negros de lá acham que a Kamala Harris nem é negra. Big Fat Burn escreve, sim, o povo da Venezuela está sofrendo. Eles sofrem principalmente por causa das sanções americanas. O Reino Unido também roubou o ouro do Estado. Eles estão tentando fazer um Gaddafi com o Maduro. Por que o Musk está agindo como um agente da CIA? Eu realmente não sei qual é a dele agora. Eu não sei. Eu não sei o que pensar sobre o Elon Musk neste momento. Houveram algumas coisas que ele simplesmente parece. Por exemplo, ir ao discurso do Bibi Netanyahu. Eu não sei o que está acontecendo. Sinto que o Elon Musk de hoje é diferente daquele que comprou o Twitter.
Espero estar errado, porque eu realmente achava que ele era meio que o super-herói das redes sociais. O super-herói das mídias sociais que a gente precisava, tipo, ele seria o nosso Batman. Eu sei que isso soa bobo, mas eu realmente acreditava nele, então tem sido... É ruim ver ele seguir por esse caminho. O verdadeiro Green escreve: você e Dave Nino Rodrigues seriam ótimos de ver em uma conversa. E meu produtor está observando que Dave Nino Rodrigues é um boxeador peso pesado americano. Ele já foi classificado como número 13 do mundo pelo WBC e número 12 pela WBA. Claro, eu conversaria com ele desde que eu não precise lutar com ele. Essa pessoa escreve: mais uma vez, obrigado por tudo o que você faz. Você está promovendo uma mudança para o bem, Satanás está entre nós e devemos lutar como cristãos. O que você diria que é a melhor maneira de lutar no dia a dia? Eu diria sem dúvida que a melhor maneira de lutar é ser corajoso. Muitas pessoas estão com medo. Como eu disse, onde estou, se você tem uma plataforma, eles têm medo de serem cancelados. Eles estão com medo, desculpe, de perder seus empregos. Então eles arregaçam as mangas, tomam a vacina e simplesmente se movimentam como ovelhas, certo? É inacreditável ver pessoas abrindo mão de sua soberania nacional, abrindo mão de sua autonomia corporal, tudo em nome da adaptação. E é assim que você sabe que tudo se resume à psicologia. Então, fortaleça-se psicologicamente, apoie as vozes independentes, apoie Dave Smith, apoie Tucker Castro. Obrigado a todos que se inscreveram no locals.com e estão me apoiando. Eu sei que estou devendo os links desta semana e prometo que isso vai acontecer. Olha, aproveitando esse corte aqui para contar para vocês, estes são os novos copos stands. Aqui na frente está escrito Teórico da Conspiração e atrás diz Não ligo, sou diferente, porque esse é meu clipe favorito, que vou mostrar para vocês em breve. É um que representa exatamente como nós, pessoas comuns, pensamos. Mostra realmente como as pessoas rotuladas de teóricos da conspiração, na verdade não, nós somos pensadores racionais e lógicos. E nos recusamos a deixar o governo nos tratar como se fôssemos ovelhas. Dito isso, também quero agradecer ao nosso último patrocinador do programa de hoje, American Financing. No ambiente econômico de hoje, o estresse de sustentar uma família e a si mesmo pode, às vezes, parecer insuportável, e colocar as despesas do dia a dia no cartão de crédito só aumenta esse estresse. Você precisa encontrar uma saída desse ciclo interminável de dívidas. Gente, tenho uma solução, vocês. Liguem meus amigos da American Financing. Eles estão ajudando pessoas como você a mudar de vida usando o valor acumulado em casas para quitar dívidas, juros altos. Eles entendem o que você está passando. Eles conversam com pessoas como você e pessoas na sua situação todos os dias. A American Financing está economizando, em média, $854 por mês para seus clientes, o que equivale basicamente a um aumento de os 10 mil hires por ano. E eles estão finalizando alguns processos em apenas 10 dias. Então, se você começar hoje, talvez nem precise pagar a próxima parcela do financiamento imobiliário. Não há momento melhor do que agora para mudar a sua situação. Ligue para 800-795-1210. O número é 800-795-1210 ou visite americanfinancing.net/Owens. Certo, pessoal, eu tenho que mostrar essa caneca para vocês porque temos que mostrar esse clipe de... Pessoal, vocês podem baixar isso do Andrew Tate? Porque essa é a razão e esse foi o processo de pensamento. Alguém no chat ao vivo disse, você é o próximo. Copos stands devem dizer não se importam, construídos de forma diferente. Porque esse é o meu momento favorito do Andrew Tate na internet. Porque é exatamente isso, representa exatamente como eu penso, e que tenho orgulho de ser uma teórica da conspiração. Você pode me chamar do que quiser. Nós somos aqueles que ainda têm bom senso. Nós não nos importamos. Somos diferentes. Vamos cortar para o Andrew Tate nesse clipe incrível. Não me importo. Sou diferente. Não me importo. Eu também preciso mostrar o clipe completo para vocês quando tivermos ele. Talvez isso seja amanhã, quando ele fala sobre como, você sabe. O bom senso me disse para não tomar a vacina porque todo mundo queria que eu tomasse a vacina. Tão ruim. É isso. Ele sempre pergunta, quem é a fonte? A fonte são as ruas. É isso que ele diz. E as ruas me disseram para não tomar a vacina. Os especialistas medianos me disseram para tomar a vacina. Isso não vai acontecer. Ok, voltando aos seus comentários, mais alguns aqui. Liz escreve, eu adoro seu programa, Candace. Leia Confissões de um Assassino Econômico. Veja o documentário sobre Tommy Robinson. E faça um episódio sobre o que está acontecendo no Reino Unido. Com o amor da Inglaterra. Sim, ótima ideia. Na verdade, devo fazer atualizações de diferentes partes do mundo. Sara Tabita escreve, o diabo tenta silenciá-la, mas vamos tornar sua mensagem mais forte. Todos se inscrevam no Locals para ajudar a espalhar a verdade de Deus. Ela precisa que a gente se manifeste. Muito obrigada, Sara. E sim, eu realmente acredito que posso fazer isso só com as pessoas e não preciso me vender para uma corporação.
Porque, como já ficou provado, tantos de vocês doaram para nós para que possamos manter o programa gratuito e manter minha voz livre. E não escravizada por narrativas corporativas. E às vezes, essa narrativa corporativa, para muitos, é o complexo industrial militar. Sabemos que foi por isso que Tucker Castro foi demitido, porque ele não quis propagar narrativas sobre a Ucrânia. Essa pessoa escreve: investigue o caso do Mr. Beast exposto por pedofilia. Eu não vou ler isso porque, na verdade, o que aconteceu com o Mr. Beast foi com o parceiro dele. Isso está correto? E eu só quero ter certeza de que vou evitar fazer uma acusação sobre alguém que possa me causar muitos problemas. Mas eu sei que há uma história ali, e prometo que vou falar sobre isso amanhã. Acho que era alguém do time dele, do programa que trabalhava com ele há um tempo, e não trabalha mais lá, mas talvez fosse uma pessoa transgênero, e as coisas ficaram um pouco fora de controle. Israel escreve: Candace, sou seu fã. O governo de Maduro acabou de sequestrar 1.000 manifestantes e 16 pessoas foram assassinadas. Eu e minha família sofremos com a ditadura. Quero deixar isso muito claro. De forma alguma estou dizendo que concordo com Maduro. Obviamente, eu entendo o que aconteceu na Venezuela nos últimos anos, a fome, a falta de comida, todas essas coisas que aconteceram, mas o que estou dizendo é que, em todo aspecto do governo, o que os US muitas vezes é como apoiar a mudança de regime até decidirmos para quem mudar o regime e então mudamos novamente. E esse é um ciclo que as pessoas não reconhecem. Só estou tentando fazer com que vocês deem uma olhada mais de perto e vejam o panorama geral, que é: cada situação em que vocês se encontram está sendo patrocinada e promovida pela elite global. Então eles permitiram que ele assumisse o poder e agora acabaram com ele e vão colocar outra pessoa lá. É isso que eu prevejo que vai acontecer. Espero sinceramente estar errado e que ninguém seja assassinado. Mas eu, claro, em nenhum lugar do mundo odeio o fato de que, não importa como você interprete a questão, são as pessoas que sofrem, as pessoas que não fazem parte da oligarquia. E isso somos todos nós, aliás, em todo o mundo. Katie escreve: você sabia disso? A palavra Kamala significa terrível em finlandês. Deus te abençoe, Candace. Precisamos de mais pessoas como você no mundo. Sarah escreve: eu sou muçulmana e posso dizer alto e em bom som: Cristo é rei. De fato, ele é. E esse é um bom ponto para encerrarmos. Pessoal, acessem o Candice e garantam seu copo Standes. Acesse candiceowens.com e torne-se um apoiador do programa. E eu não vou falar com pessoas negras até depois da eleição. É assim que me sinto agora. Só queria dizer isso agora. Não vou com negro até a eleição. Se cremos na Kamala Harris, não estou. Não podemos ser amigos agora. Estou apagando minhas irmãs do meu telefone, meus primos. Não vou falar com nenhum de vocês até vocês lidarem com a Kamala Harris e esse sotaque negro que ela está forçando. Certo, pessoal, vejo vocês amanhã.